Então agora a gente vai fazer aqui, né, um porquinho utilizando o molde Itmalia Pet tamanho G. Eu vou mostrar para vocês com o tamanho G, porque eu acredito que ele seja assim o mais trabalhoso de tirar por conta do tamanho, né? Nem de tirar, é de ajeitar, né? Os outros, o tamanho M e o P, é mais fácil, né? Porque é menos massa. Aqui, como a gente vai usar mais massa, ele fica mais pesado. Enfim, a peça sai 3D toda de uma vez. Então, a gente tem que tomar alguns cuidados. E aí, eu vou usar aqui, no caso, uma maçã rosa bem clarinho, tá? A gente tem que sovar essa massa aqui muito bem, para não ficar bolha de ar, nem rachadura quando a gente for fazer. Tá, então a gente pega aqui uma quantidade boa, eu vou pesar aqui para vocês verem, mas a gente não vai usar isso aqui tudo, tá? É mesmo porque a gente precisa de uma quantidade maior para, enfim, conseguir colocar ali nas cavidades, tá? Foi a forma que eu encontrei para fazer. Aqui tem 140 gramas, eu vou colocar aqui 100 gramas, tá? Não precisa dessas 40, não. 100 gramas é o suficiente, mas lembrando que a gente não vai usar tudo. E aí eu vou pegar aqui também, pessoal, um molinho, ou você pode usar algum tipo de desmoldante, ó, tá vendo? Tem esse lube aqui da Tec Bond, tem a vaselina líquida, lá no site da Simone também tem. Então você pode usar aí o que você achar melhor, tá? Eu vou até testar esse daqui, que é o lube, eu vou passar ele, tá? Então a gente vai dar um jato aqui, epa, até sair demais. Ó, tirei o excesso, gente, ele saiu bastante, né? Então vou passar aqui por todo o molde, tá? Mas pode ser um olhinho também, tá? Acho que foi a primeira vez que eu tô usando ele, então ele acabou saindo muito, né? Mas aí a gente tira esse excesso, vou pegar aqui um papel para não ficar esse excesso todo, ó. Mas é só vocês passar alguma coisa aí para tá, né, facilitando. Por que a gente tem que passar um olhinho, Pierre? O molde gruda? Não, é porque como é uma cavidade muito profunda, é mais complicado para você tirar, né, na hora de você desenformar. Então você passando alguma coisa assim, né, para facilitar aí a saída, vai te ajudar, né? Você não vai ter tanto trabalho. Então vou fazer aqui, ó, uma coxinha, tá? E aí essa coxinha aqui, a ponta da coxinha, a gente vai colocar ali, ó, onde vai ser o pescoço. Então a gente coloca, e aí esse excesso aqui, ó, eu vou empurrar aqui, ó, tá vendo que eu vou empurrando, ó, até chegar aqui no pezinho, ó. Então eu empurro aqui e aqui a mesma coisa, ó. Eu vou empurrando dessa forma aqui, ó, para que ele preencha toda a cavidade ali. E agora a gente vai fazer o seguinte, a gente vai tirar aqui o excesso, só que eu tento deixar essas patinhas aqui um pouquinho mais gordinhas, não deixo elas muito fininhas, muito retas, porque como a gente está fazendo uma peça 3D, se a gente deixar elas muito retas, isso pode atrapalhar, né? Fica feio, na verdade, não é nem atrapalhar, fica um acabamento feio. Então eu tento deixar ela aqui um pouquinho mais gordinha, ó. Eu vou chegando o excesso de massa aqui, ó, que tem aqui no meio. Eu vou trazendo para as patinhas, você vai alisando, tá? Tira a massa aqui que tá saindo para fora do molde, ó. E aí aqui no meio a gente vai colocar bolinhas de isopor para ajudar a estruturar. Vou guardar essa massa aqui. E aí agora a gente vai colocar duas bolinhas de isopor, tá? Uma coisa que vocês têm que prestar atenção no molde de vocês é que essa marquinha aqui, ó, Simone Moldes, ela fica para a parte do bumbum, né, do bichinho. Então, ó, vou colocar uma bolinha aqui, né, onde seria o bumbum, a gente pressiona. Essa bolinha aqui é uma bolinha de 15 milímetros, ela já está com cola, tá? E vou colocar outra aqui, ó, tá? Onde seria ali a parte do pescoço. Essa bolinha, ela vai ajudar a gente a estruturar a nossa peça, tá? E aí eu coloco aqui e tô envolvendo, né? Tô tampando essa bolinha aqui. Eu não vou tirar esse excesso de massa aqui, ó, porque isso vai me facilitar também no acabamento. Se eu tirar aqui esse excesso aqui, ó, que tá aqui, na hora que eu for dobrar essa peça, vai ficar muito fina e vai acabar rachando, tá? Então não pode estar muito fino aqui essa parte aqui, ó, das emendas entre a perna e o corpinho. E aí para retirar, ó, a gente vai abrir assim o molde, ó, e vou jogar para lá, tá? Então pega aqui com os meus 4 dedos e o polegar aqui, ó, a gente abre e empurra, tá? Tenta abrir bem assim, ó, para ele não marcar as patinhas, ó, tá vendo?
Aqui, ó, ele marcou de leve aqui, coisa que a gente ajeita, e aqui também, ó. Mas aí a gente vai ajeitar agora, tá bom? Essa perninha aqui, desculpa, esse corpinho, tá? Eu vou usar aqui uma plaquinha de EVA para me auxiliar, mas aqui o que que a gente tem que fazer? A gente vai pegar aí uma esteca, um cabo de um pincel que seja lisinho, ó, e vamos tirar aqui essa emenda, tá? Tirar essa emenda não, a gente vai alisar aqui, né, a parte que fica do molde, para não ficar aquela coisa feia. Então a gente tem que dar esse acabamento aqui, tá? Mas vocês viram que sai facilmente quando a gente passa um óleo. Se você não passar nada, você vai ter um pouco de dificuldade, tá? Aí você pode ir com o dedo também. Depois que você fez isso aqui, você vai fazer o seguinte, eu vou... essa patinha aqui de trás, ó, se a gente descer ela assim, do jeito que tá aqui, vai ficar parecendo que a patinha do cachorro tá assim, né, pro lado, não vai ficar na posição certa. E aí o que que eu faço? Eu dou só uma apertadinha aqui, tá, de leve, ó. Tá vendo? Eu pressionei um pouquinho e venho aqui com a esteca, ó, e marco, tá vendo? Marquei aqui, ó, a patinha ficou pra frente, ó, tá vendo? A diferença dessa pra essa de cá, aqui eu vou fazer a mesma coisa, ó. Você pode usar uma esteca mais fina se você quiser, você ajeita. Tá vendo? Ficou assim. Essas patinhas aqui, ó, a gente vai trazer aqui pra frente, ó. Tá vendo? Com bastante cuidado eu trago elas pra frente. Essas de cá também. Aqui você pode marcar também, ó, tá? E aqui, como eu tô fazendo um porquinho, deixa eu só colocar ele aqui. Como eu tô fazendo um porquinho, eu já vou marcar aqui também essas patinhas assim, ó. Mas, se fosse fazer outro bichinho, não precisaria marcar, tá? Deixa do jeito que tá. Um cavalinho, por exemplo, deixa do jeito que tá e depois coloca os casquinhos. Aqui agora, ó, a gente vai fazer esse movimento com os dois dedos indicador para poder fazer a cinturinha, ó. E aí aqui é que a gente vai posicionar. Você desce aqui a patinha, desce a outra, ó, vai apertando aqui, coloca na sua base de EVA ou espuma, o que você estiver trabalhando aí, para você ajeitar. Porque se você ficar mexendo com ele assim no alto, sem apoiar, o peso da massa vai fazer com que essas patinhas vão rachando, principalmente se você usar uma massa muito mole. Tá? Tem que usar uma massa mais firme. E aí você vai ajeitando. Cuidado com a unha, porque na medida que você mexe aqui, ó, sua unha pode ir na perna de trás e danificar o seu trabalho, tá? Então a posição que eu gosto de colocar os bonequinhos, ó, essa patinha aqui de trás um pouquinho para trás e essas da frente um pouquinho mais para frente, né? Vou mostrar aqui para vocês de lado, ó. Tá vendo? Fica assim. E aí, a gente vai ajeitando, alisando, né? O pescocinho vai depender muito de como você vai fazer o seu bonequinho, né? O seu bichinho. No caso aqui, ele vai ficar somente o bichinho mesmo, não vou colocar nada em cima. Mas se eu fosse fazer, por exemplo, um cavalinho, que eu fosse colocar um bonequinho em cima, que eu vou mostrar pra vocês, esse pescoço aqui, ele tem que estar inclinado pra lá, ó. Tá? Ó, marquei aqui sem querer. Esse pescoço ele tem que estar inclinado para lá, tá? Porque aí você vai ter um espaço aqui para colocar o bonequinho aqui na garupa do bichinho, tá? Se você quiser afinar mais um pouco aqui, mas eu não te recomendo afinar tanto, senão ele vai perder a característica, né, de ser fofinho. E aí é melhor você pegar o outro molde lá que é mais modeladinho, tá? Mas a característica deles é ser assim mais gordinho. E aí para estruturar essa peça aqui, né, para deixar secando, eu gosto de colocar o palito e deixar ela secando no isopor. Tem um pedaço de isopor aqui. E aí o que que eu faço? Ó, aqui embaixo, pessoal, não fica tão bonito, tá? Vou avisando para vocês, estou mostrando aqui. Mas isso a gente pode resolver depois que tiver seco. A gente pode pegar um pedaço de massa, alisar com água. Ó, vou colocar aqui, pessoal, o palito no isopor, nas bolinhas de isopor que a gente colocou aqui. E aí eu venho aqui, ó, na base de isopor e espeto, ó, e coloco até as perninhas encostarem aqui no isopor, porque assim elas vão ter apoio para secar e não vão danificar. E assim a gente consegue até, ó,
trabalhar aqui mais facilmente, alisar, tá bom? A gente consegue dar o jeitinho que a gente quer aqui nessas perninhas, ó. Tá vendo? Dar o movimento que a gente quer. E elas vão estar apoiadas aqui, ó, e já vai secar na posição. Aí eu vou colocar também aqui o palito no pescoço, já para deixar secando, ó. Então a gente coloca aqui o palito e vai girando, tá? Sempre girando. Aí você sentiu que ele chegou aqui no isopor, você para, tá? Não precisa furar agora não, porque senão você vai estragar. Depois você vem e fura. Eu só vou crescer mais um pouquinho aqui esse pescoço, ó, alisando, crescendo. E aí aqui agora a gente pode fazer algumas marquinhas, ó, assim, com a esteca gravata, ó, tá vendo? Você faz uma marquinha aqui pra simbolizar, né, a patinha, ó, aqui também. Olha a diferença que dá daqui pro de cá, tá vendo? Vou fazer aqui agora pra vocês verem, que até foi mais altinho, né, mano? Tá? Então assim fica o corpinho. Aí a gente vai deixar isso aqui secando, tá? É legal deixar secando aí por no mínimo 24 horas, tá? Um dia para você conseguir mexer. E aí, como eu falei, né? Aquelas partes lá de baixo, né? Que não fica tão bonita porque a gente dobra a massa, né? A gente fica manuseando. Você pode resolver depois que já tiver mais seco, né? Com um pedacinho de massa. Aí eu mostro para vocês, tá? Então agora a gente vai deixar isso aqui ressecando. Agora a gente vai fazer a cabeça do nosso porquinho. E aí a gente vai utilizar o molde cabeça de bichinho, tá bom? Tamanho G, com uma bola 35. Essa bola já tá passada a cola. E aí eu vou estar utilizando a mesma massa, né? Que a gente vai fazer a cabeça dele. Então vou pegar aqui, sova bem a massa, faz uma bolinha. E aí essa cabeça aqui vocês podem usar para fazer bonequinhos também, tá? Não só bichinhos, porque a gente colocou esse nome só para diferenciar. Mas é uma cabeça fofinha, né? E aí a gente consegue usar aqui uma bola 30. Coloquei aqui uma quantidade de massa, acho que eu vou ter que colocar mais um pouco, ó. E aí agora eu vou empurrar aqui essa bolinha de isopor, ó. Eu coloco ela mais para a parte de cima, tá vendo? Eu deixo aqui uma parte aqui embaixo sobrando. E vou pressionar aqui essa bolinha. Eu esqueci de achatar ela, mas se você quiser achatar, você pode também. E aí, esse excesso de massa aqui, a gente vai cobrir agora essa parte de trás da bolinha. Como é uma cabeça de bichinho, a gente tem que deixar aqui bem lisinho, tá? Então, ó, alisa bem com a palma da mão. E aí, a gente vai desenformar, ó. Tá bom? Ficou assim. Agora, eu vou pegar aqui e vou colocar essa cabeça num palito para me auxiliar, né? Só vou alisar aqui embaixo primeiro, vou colocar aqui, fazer esse movimento. E aí eu vou colocar aqui num palito, para auxiliar no alisamento, tá? Fica mais fácil, ó, porque aí eu pego aqui e vou fazendo isso aqui, tá? Essa dica que eu peguei lá com o Gabi, com o Gabriel Biscuit, ele faz assim. E é bem mais prático para poder estar alisando, ó, porque você apoia aqui, né, o palito e não fica pegando em nem outra parte da cabeça, tá? Então eu vou alisando aqui, ó, para ficar bem lisinho aqui na parte de trás. Se você quiser usar meia bola, também pode, tá? Não precisa usar a bola inteira se você não quiser. E aí agora eu vou vir aqui reforçando um pouco a marcação, ó, que já tinha do molde, tá vendo? Aí agora eu posso tirar aqui o palito só para mim dar a marcação aqui, aí fica mais fácil sem o palito, tá vendo? Então esse aqui é o formatinho da cabeça. E aí agora, o que que a gente vai fazer? Vou pegar aqui, você pode usar esteca agulha ou boleador, tá? Eu vou usar aqui um boleador, ó. Aqui no meio a gente vai vir e marcar aqui a boquinha, ó. Puxar a boquinha, tá? E aí eu venho aqui na lateral, ó, e marco as covinhas, até com maior você pode. Suaviza essa marcação. Colocar o palito aqui de novo. E aí eu vou estar utilizando esse olho aqui, ó, que é o IUP 058 resinado, tamanho PP da IUP Biscuit. E aí a gente vai estar colocando ali na nossa peça, tá? Deixa eu pegar aqui com o palito. Vou usar aqui a covinha como direção, ó. Colocar aqui, pegar o outro, ficou assim. Agora eu venho e pressiono aqui esse olhinho, ó. E vou aqui suavizar, né? Colocar a massinha em cima desse olho, ó.
Se eu quiser empurrar aqui com a covinha, eu posso. Olha como fica fofinho. E agora, nesse momento aqui, você pode deixar isso aqui ressecando um pouco, tá? Para depois a gente fazer a fuça e as orelhinhas. Só que eu vou fazer aqui tudo de uma vez, mas eu recomendo você a esperar pelo menos aí algumas horinhas ou de um dia para o outro. Se você estiver fazendo em produção, tiver com tempo, faz essa parte aqui e deixa para o outro dia você continuar, porque assim você vai ter mais segurança em mexer e não danificar, tá? Para fazer a fuça do porquinho, eu estou utilizando 1,5 gramas de massa. A gente sova, faz uma bolinha e aí, ó, a gente vai fazer aqui um feijãozinho, tá? Ou você pode fazer assim um formato meio triangular, tá? Aí eu achato aqui só um pouquinho, vou passar a cola branca para a gente estar colando, né, ali no roxinho dele. Ó, passei aqui até um pouco de cola a mais, então vou tirar aqui o excesso. E aí eu vou pegar aqui o roxinho, ó, e vou colocar bem aqui no meio, tá vendo? Desse jeito. Pierre, e o roxinho com fuça, eu posso usar? Pode. Aí o tamanho seria a mesma coisa, gente. Aqui a gente tá usando a cabecinha de bichinho G. Se você quiser comprar lá no site a cabecinha com fuça, né, que já vem com a fuça, seria a G também, tá? Ó, ficou assim. E aí aqui agora eu só vou marcar, né, as narinas, ó. Então eu venho aqui, ó, com a esteca agulha, faço a marcação, né, que é característica aí do porquinho. E aí agora eu vou fazer as orelhinhas. Para cada orelha eu estou usando aqui 2 gramas de massa, então você sova bem essa massa, faz uma bolinha, depois aqui uma coxinha, ó, tá vendo? Vou dar uma leve achatadinha aqui na mesa, vou pegar um boleador maior, tá vendo? Eu vou usar esse daqui, né, que é o menor do maior, e aí eu posso colocar aqui na minha mão, ó, e bolear, tá? Ela vai ficar assim, aí você junta aqui a pontinha, né, para deixar ela mais abertinha, ela fica com essa bordinha, e aí a gente vai fazer isso aqui 2 vezes. Tá vendo? Agora eu vou passar cola aqui, ó, nessa beirinha, pra gente poder colar ali na cabeça, ó. Então, eu vou vir aqui, ó. Aí, a direção do olho, ó, tá vendo? Daqui, ó. Tá vendo aqui a direção do olho pra cima. Eu vou colocar a orelhinha daqui pra cá, tá? Então, ó. E aqui no meio da cabeça, mais ou menos, ó. Desse jeitinho aqui. Aí, você pode colocar uma orelhinha assim pra cima, como também pode dobrar ela assim, ó, tá? Desse jeito aqui. Aí, fica ao seu critério, né? Ela dobradinha assim fica muito fofinha, né? Vou dobrar as duas, ó. Aí aqui na parte de trás das orelhinhas, você pode fazer a emenda, né, com água, igual eu ensinei lá na ursinha, né, na ursa que eu fiz com o molde Itmalia G, você pode fazer a emenda ou pode deixar assim, tá? Eu vou deixar assim, e aí eu só vou colocar aqui, pessoal, alguns fiapinhos de cabelo, ó, sacola, aí eu vou colocar aqui no meio da cabeça, ó, e aqui. E aí é só deixar isso aqui secando, tá? Para depois a gente vir colar a cabeça no corpinho, tá bom? Quando os dois já estiverem secos. Bom, pessoal, eu tenho aqui já a cabeça e o corpinho seco, tá? E aí eu vou passar aqui as dicas para vocês, porque ele secou e aí eu precisava montar para o dia do lançamento, eu acabei não gravando, tá? Essa parte, mas eu queria fazer algumas explicações aqui, mas não tem muito segredo, gente. Ó, o corpinho depois que secou, né? Ele ficou ok, eu não vou mexer em nada. A única coisa que eu poderia mexer se eu quisesse é colocar um pedacinho de massa aqui embaixo, ó, para tampar e emendar, né? Pegar o pincel de água ou um pincel modelador e colocar aqui, ó, e tampar esse buraquinho, tá bom? Isso aqui é o que eu iria fazer, mas essas dobrinhas que ficaram aqui para mim, assim, não tá incomodando, até porque é uma coisa que vai ficar assim, não vai dar para tá vendo tanto, sabe? Mas se caso ficar algum defeito, assim, muito estranho, é só vocês enxertarem, né? E fazer a emenda. O rabinho, gente, eu só peguei aqui uma minhoquinha, né, mais grossinha no caso, e girei assim, ó. E aí eu colei aqui, tá? Ficou aqui com um palito, mas eu poderia substituir esse palito por um arame, tá bom? Mas isso tem que ser no dia seguinte. Se você deixar para fazer muito tempo depois, não tem como tirar esse palito daqui sem quebrar ele, aí vai ficar ruim. Aqui no porquinho, a única coisa que eu fiz aqui foi passar o blush e as sobrancelhas e os cílios, que eu já ensinei também no vídeo lá da ursa, tá bom? Bailarina, eu vou deixar aqui no card. Então é a mesma coisa, tá? O mesmo olhinho, só que aqui é o tamanho menor, né? Então vocês podem fazer a mesma coisa. E aí lembra também da dica do pescoço, né? Que o pescoço, pessoal, ó, ele tá inclinadinho assim pra frente, porque aqui eu consigo colocar, por exemplo, um bonequinho, né?
Mas se eu não fosse colocar um bonequinho, eu colocaria esse pescoço na hora que estivesse lá deixando para secar, mais reto, igual o da vaquinha, por exemplo, tá? A vaquinha, ó, eu fiz a mesma coisa, tá? A mesma coisa que a gente fez aqui. A única coisa diferente foi colocar aqui a barriguinha dela, o casco, né? Que eu coloquei aqui. E aqui na fuça é a mesma medida, a mesma coisa, só que eu fiz a marcação aqui no canto, né? Depois que a gente colocou lá, a gente faz a marcação aqui puxando. E as orelhinhas, tá bom? É desse jeito aqui. Eu vou deixar uma aula de uma vaquinha aqui para vocês terem uma noção, quem nunca fez. Mas enfim, é bem simples de fazer também, né? E aí tem os cabelinhos dela aqui, que pode usar um molde de cabelo, mas foi a mesma coisa, a diferença é que ela tá com o pescoço, tá vendo? Mais reto. Aí quando a gente coloca o pescoço mais reto, não dá pra colocar um bonequinho aqui, porque o bonequinho ele fica muito pra cá, em cima do bumbum, tá? E aí, aqui agora eu só vou colar, ó. Eu fiz um furo aqui, tá vendo? Na cabeça. E aí eu vou colar essa cabeça aqui, ó, desse jeito, né? E uma outra opção que vocês têm, né, como eu falei na hora que eu estava fazendo a cabeça, é fazer a cabecinha com uma fuça, né? Essa daqui, por exemplo, já é a fuça GG, é a fuça maior do que o ideal, porque o recomendado é usar uma G, né, para o corpinho G. Mas eu poderia usar uma GG aqui também, ó, e ficar assim, nesse estilo mais fofinho, né, mais gordinho, grandão, né, do cabeção, aí fica ao critério de vocês, né, é uma questão de gosto, tá? Então agora eu só vou passar a cola instantânea aqui, né, nessa cabecinha para poder colar ela. Eu vou ver aqui a posição que eu quero, ó, vou colar assim mesmo, né, de lado. E aí eu venho aqui com a cola da Tec Bond número 2. Cuidado para essa cola aqui não escorrer. Vou posicionar aqui e ficar segurando um pouquinho até ela grudar, tá? Ó, já grudou, tá bom? Aqui eu poderia colocar um lencinho no pescoço dele, né? Aí você vai enfeitar conforme a sua criatividade, tá? Então, esse daqui é o nosso porquinho. Espero que vocês tenham gostado. Feito com o molde Itimalia Pet. Com ele dá pra fazer a vaquinha. Dá pra fazer também o cavalinho, inclusive. Se vocês quiserem a aula do cavalinho, deixa aí o like de vocês, tá bom? Que aí eu trago para vocês ensinando como eu fiz o cavalinho, porque como vocês podem ver, né, ele tem alguns detalhes a mais aqui. E aí tem também lá o Itimalia P, que é a mesma coisa, né? Eu fiz aqui o leão, fiz o elefante, fiz até um hipopótamo, mas é tudo a mesma coisa. Vocês estão vendo que a modelagem é a mesma, né? O rostinho segue o mesmo padrão, né? A gente faz a marcação da boquinha, coloca a fuça, tá? Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Um beijo e não se esqueçam, tá bom, de curtir o vídeo e o link do molde está aqui na descrição para quem quiser comprar. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!